Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho mais da época em que Jesus vivia, né? Como que estava o mundo naquela época, tá ok? Então Jesus veio para Urântia para sua sétima e última auto-outorga, tá? Então vamos lá, o povo judeu. Na época de Jesus, os judeus haviam chegado a um conceito estabelecido sobre a sua origem, história e destino. O seu culto seguia a letra da lei e eles entregavam-se a uma forma de hipocrisia baseada no orgulho falso de sua descendência, como já dissemos lá no começo, né? Deram uma autoimportância muito grande desde a época lá de Abraão, lá que eu falei, né? Dos ensinamentos de Abraão, né? Dos milagres e tudo mais, e não foi nada daquilo, certo? Haviam formado noções preconcebidas a respeito do Messias prometido, e a maioria dessas expectativas visualizava o Messias que viria como uma parte da sua história nacional e racial. Os ensinamentos e práticas de Jesus a respeito da tolerância e da bondade iam contra a atitude bem antiga dos judeus para com os outros povos, os quais eles consideravam pagãos, né? Então estavam um pouquinho em cima do salto alto, como se dizem hoje, né? Se achavam o povo escolhido, né? E os outros, né, eram pagãos, eram inferiores, certo? E aguardavam o grande Messias. Durante gerações, os judeus haviam nutrido uma atitude para com o mundo exterior que tornou impossível a eles aceitarem os ensinamentos do Mestre sobre a irmandade espiritual dos homens, e não se encontravam dispostos a compartilhar Yahvé em termos de igualdade com outros povos, e do mesmo modo não se dispunham a aceitar como sendo filho de Deus um homem que ensinava doutrinas tão novas e estranhas. Ou seja, né, estavam tão assim engessados, né, e focados nos próprios ensinamentos, né, que eles não toleravam as religiões, né, e os costumes alheios daqueles que estavam com eles, né? E quando Jesus veio, né, com um ensinamento mais simples, mais amoroso e menos ritualístico, né, houve um choque, houve um conflito. Moisés havia dado a eles as suas leis, e eles não se comprometeriam em concessões, ou seja, seguiriam aquilo e pronto, né? Não relaxariam, não mudariam nada, né? A época do primeiro século depois de Cristo, a interpretação oral da lei feita pelos educadores conhecidos, né, os escribas, havia transformado-se em uma autoridade mais alta do que a própria lei escrita, e isso tornou mais fácil para os líderes religiosos judeus predispor o povo contra a aceitação de um novo evangelho. Ou seja, né, os escribas se deram uma autoimportância muito grande, né, viraram uma autoridade tão grande que ficaram acima da lei, acima da igreja, acima dos ensinamentos de Deus, né? Então é como se a igreja fosse mais importante que Deus, né? Isso ainda é bastante atual, né? E por conta disso não aceitavam nenhum novo evangelho, né? Registros escritos anteriores. Embora tenhamos desfrutado do acesso dos registros perdidos do apóstolo André e nos beneficiarmos da colaboração da vasta ordem de seres celestes, a qual esteve na terra durante a outorga de Micael, tem sido nosso propósito também fazer uso dos assim chamados evangelhos de Mateus, Marcos, de Lucas e de João. O Evangelho segundo Marcos. João Marcos escreveu o primeiro evangelho, o mais breve e mais simples da vida de Jesus. Ele apresentou o Mestre como um ministro, como um homem entre os homens. Marcos escreveu esse evangelho estimulado por Pedro,
mesmo sabendo que o mestre se recusava a deixar registros escritos. Pedro sentiu que a igreja necessitava desse trabalho. Este registro desde então tem sido alterado consideravelmente. Inúmeras passagens foram retiradas e algumas mais tarde foram acrescentadas. Então vejam, né? É válido? Não 100%, né? Se ele já foi tanto mudado, né? Por isso que foi dito nas aulas anteriores que de todos esses livros religiosos, o livro dos Salmos são os mais próximos aos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus é o registro da vida do Mestre que foi escrito para a edificação dos cristãos judeus. Um evangelho mais voltado para os judeus. O Evangelho de Mateus retrata Cristo como um filho de Davi, apresentando como se houvesse tido um grande respeito pela lei e pelos profetas. Puxou a sardinha para o lado dos judeus. O apóstolo Mateus não escreveu este evangelho. Ele foi escrito por Isador, um de seus discípulos, contando com suas lembranças pessoais. Não houve a intenção de enganar ao acreditar-se à obra Mateus, pois era costume naqueles dias os discípulos assim prestarem homenagens aos seus mestres. O Evangelho segundo Lucas. Lucas escreveu uma história totalmente diferente da vida do Mestre. Ele começou a seguir Paulo e a aprender sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Lucas apresenta o Mestre como um amigo de publicanos e pecadores. Para material de compilação desse evangelho, Lucas primeiro usou a história da vida de Jesus como a Paulo a relatar a ele. O evangelho de Lucas é, portanto, de algum modo, o evangelho segundo Paulo. Lucas, porém, teve outras fontes, entrevistando muitas testemunhas oculares da vida de Jesus. O Evangelho segundo João. O Evangelho de João relata grande parte do trabalho de Jesus na Judéia e região. Este é assim chamado Evangelho de João, que, embora não o tenha escrito, o inspirou. Desde a primeira vez que for escrito, foi editado, a fim de fazê-lo perceber que fora escrito pelo próprio João, porém muita coisa fora sido omitida. Pois é, uma pena, né? Mais para frente nós vamos falar a história de todos os apóstolos, um por um, ok? Esta pequena aula foi apenas para a gente falar da questão dos evangelhos, tá? De como eles foram feitos. Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula.